Estamos de volta com o programa O Melhor da Noite com Marcos Peixoto, quando acabamos de entrevistar no primeiro bloco a empresária Roberta Sampaio. Gilberto, e agora o psiquiatra Guilherme Abagaro? Será que vai ser boa também essa entrevista? Certeza, é um excelente profissional e é um dos temas muito bom que ele vai abordar aqui no nosso programa, que é falando sobre depressão. A galera ficar aí de olho nas dicas também que ele vai dar, Marcos. A depressão é um tema recorrente. Acompanhe agora o nosso bate-papo com o psiquiatra Guilherme Abagaro. O nosso entrevistado de hoje é o jovem cratense Guilherme Filgueira Abagaro, formado pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, com residência médica na Universidade Federal de Alagoas. Está no Cariri há 2 semanas, local que escolheu para desenvolver a sua profissão. Está atendendo na Clínica de Saúde Mental do Crato e futuramente na Clinique em Juazeiro do Norte. Guilherme, por ter um pai psiquiatra que é o Dr. Zeta, nosso amigo, isso lhe influenciou para seguir essa profissão também? Marcos, com certeza a figura parental é muito importante na formação da personalidade do ser, né? E meu pai, como referência que tive e admiração pelo mesmo também, me influenciou nessa escolha. Sem falar também do meu lado humano e também por gostar da saúde mental. Você se formou aqui na região e depois... Me formei na Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte e fiz a residência médica na Universidade Federal de Alagoas. Agora, entrando bem agora na entrevista, o que vem a ser o transtorno depressivo? Marcos, o transtorno depressivo é um transtorno caracterizado por humor deprimido. Na verdade, o humor deprimido seria o estado de ânimo da pessoa. Ele está rebaixado. Junto a isso, a pessoa perde o interesse ou prazer em atividades que antes eram prazerosas. Esses são os 2 pontos principais. Além disso, existem outros sintomas, como falta de sono ou dormir demais, falta de apetite ou comer demais, déficit de concentração, a pessoa não realiza as atividades estudantis ou trabalhistas como antes, ideias de ruína, a pessoa se sente inútil, sem esperança, tem pensamentos suicidas, né? Pode ser pensamentos ou planejamento suicida ou tentativa de suicídio, são sintomas que se apresentam no transtorno depressivo. E desse momento dela, ela também ela inventa coisas, né? Aparecem coisas que não são reais na cabeça dela, é isso? Bem, você está falando sobre talvez sintomas... Certas histórias que elas se imaginam que está acontecendo com elas, não? Talvez as pessoas tenham uma alteração na percepção, né? Existem alguns quadros mais graves em que a percepção está alterada, né? Podendo chegar a ter sintomas psicóticos, nós chamamos alucinações auditivas mais comuns, mas que é raro nos quadros depressivos. E dentro desse quadro depressivo, quais são os números da depressão? Você poderia nos falar, Sim. Esclarecer sobre isso? Certo. A depressão, ela é a prevalência no mundo é em torno de 7%. 7%. Existe uma diferença entre homens e mulheres. Nas mulheres, ela é 2 a 3 vezes mais prevalente que nos homens. 2 a 3 vezes. Eu vou falar depois sobre as causas. Um fator importante é que ela atinge mais a idade, tem mais início e prevalência na idade adulta jovem e na meia-idade. 18 a 59 anos é onde é mais prevalente a depressão. Ela chega a ser 3 vezes maior no idoso. Do que no idoso. Isso. Certo. Guilherme, por que acomete mais as mulheres do que o homem? Marcos, existem questões culturais e até temperamentais que levam a mulher ao neuroticismo. Isso quer dizer que a mulher, às vezes, ela é afetivamente mais negativa que o homem. Nem sempre, mas acontece. São fatores ambientais e temperamentais. Também a mulher, ela tem uma carga de responsabilidade familiar maior do que o homem. É tanto que é interessante, nos estudos mostram que a mulher casada tem mais depressão do que a solteira. Já o homem solteiro tem mais depressão do que o casado. Fatores biológicos mais importantes seriam as alterações hormonais. É tanto que isso é claro que o início da depressão geralmente acontece entre
Na adolescência começa, isso fala a favor de alterações hormonais. É observável alterações hormonais, principalmente em relação ao hormônio estrógeno, que acontece na paciente gravídica, no pós-puerpério e na menopausa. Esse estrógeno é um hormônio muito importante na regulação do temperamento emocional. E ele, quando está baixo também, ele leva ao humor deprimido, a maior sensibilidade à dor, a perda de energia, a insônia e, consequentemente, são fatores que podem levar a um estado depressivo. Agora me diga uma coisa, quais são os principais fatores que podem levar ao episódio depressivo? Os principais. Certo. Geralmente, existem pessoas mais suscetíveis, que são pessoas que geralmente têm uma origem hereditária, que eles são responsáveis por até 40% dos casos. Certo. Mas são inúmeros fatores, né? Fatores estressores. A gente pode ter até uma perda de trabalho, términos de relacionamento, ruínas financeiras, exceções, né? Lutos, que na verdade causam tristeza. Quando isso se intensifica, nem sempre causa depressão, mas podem causar. É observado nas pessoas que têm depressão alterações cerebrais. Certo, algumas pessoas, por estudos de imagem, foi observado que algumas alterações, tanto no fluxo cerebral como no volume cerebral em algumas áreas, são responsáveis por alguns sintomas depressivos. Certo. Uma coisa muito comum agora também, que acontece até na criança, é a questão do bullying. O bullying, né, que é uma provocação permanente, que faz com que a pessoa ache que aquilo realmente é verdade, levando a criança ou o adolescente a ter uma baixa da autoestima e, consequentemente, ter um episódio depressivo. Certo. Existe também um fator muito importante que alguns pacientes falam no consultório, geralmente em psicoterapia, que é a questão do abuso físico ou sexual durante a infância e adolescência. Certo? Geralmente, demais. É muito comum nos relatos dos pacientes. Agora me diga uma coisa. Então, quais são, para a pessoa ter uma percepção, quais são as condutas da depressão? Olha, baseado nos sintomas que eu falei, né, a pessoa ela deve procurar um especialista, certo? Porque a depressão é uma doença geralmente crônica e recorrente. 70% dos casos, quem teve um episódio irá ter outro episódio. Então é necessário procurar uma ajuda do psiquiatra, do psicólogo, para uma conduta adequada de acordo com o grau da intensidade dos sintomas. Ô Guilherme, o Brasil cuida bem de seus depressivos? Você tocou no assunto polêmico, né? Que é a reforma da psiquiátrica, né? A reforma psiquiátrica que ela vem desde a reforma sanitária, já se falava, porém é muito novo essa transformação. A questão é que querem transformar os hospitais psiquiátricos em hospitais clínicos com leitos psiquiátricos e CAPs. Na verdade, teriam um maior cuidado com o paciente, porque teriam uma equipe disciplinar, um tratamento realmente mais humanizado, porém o que se vê ainda é um número insuficiente de leitos hospitalares e de CAPs que trabalham todos os dias por semana ou finais de semana de acordo com o número da população. Então, o Brasil precisa melhorar muito para cuidar dos doentes mentais. Eu até li sobre o projeto Paulo Delgado, que foi desses CAPs, né? Isso. E eu até achei interessante, porque ele disse que, ao contrário dos hospitais, um paciente, ele passa a conviver também com a família, tem aquele momento de convivência com a família, disse que é muito bom isso, né? Exatamente. Para o tratamento. Essa lei foi criada pelo Paulo Delgado, que é do PT de Minas Gerais. Minas Gerais. É isso? Uhum. Que demorou muito para ser sancionada, né? Em virtude dessa dificuldade de transformar os hospitais psiquiátricos em CAPs. Realmente o CAPs, eu tenho a oportunidade de trabalhar no CAPs, né? Já trabalhei e trabalho no CAPs. O paciente, ele tem um tratamento mais humanizado, certo? O convívio com a família é diário, certo? Ele tem mais atividades com os psicólogos, terapeutas ocupacionais. Então a equipe multiprofissional, isso ajuda muito no desenvolvimento do paciente. Eu estou aqui há umas 2 semanas, voltei e já fui abordado várias vezes sobre isso. É interessante. Doutor Guilherme, e os loucos, como chamam, né? Estão na rua, o que é que se pode fazer? É o que eu lhe falei. Não foi feita uma transformação adequada. Ora, se tira vários pacientes do hospital, e onde vão colocar esses pacientes? É necessário ter
CAPs suficientes de acordo com o número da população. E não é isso que a gente vê. É insuficiente. Insuficiente, com certeza. E não dão os recursos necessários porque eles trabalharam na plenitude. Exatamente. Os que já têm funcionado. E alguns casos são muito graves, Marcos, e de famílias humildes. Então se via muito o abandono do paciente em hospital psiquiátrico. Então alguns pacientes que foram retirados dos leitos psiquiátricos, eles não têm residência terapêutica, que seria a proposta adequada da reforma psiquiátrica. Então, alguns pacientes mais pobres e graves, que não passam aquela semana no CAPS, porque os CAPS não trabalham como deveria ser, que de acordo com a população deveria ter CAPS trabalhando no final de semana e 24 horas, em alguns casos, de acordo com a população, não acontece isso. Então, aqueles pacientes que talvez passem a semana no CAPS, no final de semana fiquem nas ruas e a família o abandona. Guilherme, alguns dizem que a depressão é o câncer da alma. Você concorda com isso? Essa comparação, o câncer é uma doença orgânica, né, que causa muito sofrimento físico, né, e também psíquico. Sim, nesse ponto, em virtude da intensidade dos sintomas do sofrimento, né, poderia ter essa comparação. Mas também o câncer, ele hoje em dia, né, tem tratamentos adequados, vários cânceres têm cura, né? E assim como a depressão, né? Então eu diria que a depressão é uma doença que teria uma melhor evolução que o câncer. Agora me diga, para concluir, o tempo já está acabando, né, dentro dessa sua vivência, pouca, porque você é um jovem ainda, está iniciando na profissão, mas você já pode dizer assim que teve momentos de alegria, ter cuidado de algum paciente, algum caso que você pegou, que você hoje se sinta satisfeito e até recompensado por ter procurado a psiquiatria? Na verdade, Marcos, eu não poderia ter escolhido outra profissão a não ser a psiquiatria, né? Tanto pela influência do meu pai, mas também pela minha personalidade humana e ter essa afinidade com o paciente depressivo desde o tempo da faculdade. Na verdade, eu só tive alegrias com a psiquiatria. Tristeza, talvez, pelos maus tratos com alguns pacientes, pelo abandono familiar. Essa tristeza poderia ser decorrente dessa falta da rede de saúde mental. E os pacientes deveriam ser mais bem assistidos. Talvez seja essa a minha tristeza. Mas em relação à profissão, a escolha foi a melhor possível. Pois bem, essa foi mais uma entrevista do nosso programa O Melhor da Noite com Marcos Peixoto, que entrevistamos aqui o Dr. Guilherme Abagário. Nós vamos agora para um rápido comercial e voltamos já já.